Deus colocou no meu coração, geralmente a gente tem um tema por mês. Ou muitas vezes passamos para 2 meses. Terminamos agora o tema Gospel, as boas novas do céu. Eu fui muito abençoado com esse tema. As boas notícias que recebemos, que é o Evangelho. Que traz consigo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. E a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é o tema que vamos ministrar durante o mês de maio, aos domingos. Qual é o propósito? Você convidar alguém para ouvir falar do amor de Deus. Mas nas quartas-feiras, geralmente a gente ministrava o mesmo tema. Mas Deus colocou no meu coração trabalharmos a respeito de ativação profética. E você vai entender isso, você vai compreender isso. E você vai nomear, você vai declarar e você vai tomar posse. Diga assim, nomeie, declare e tome posse. Mais uma vez, nomeie, declare e tome posse. O que é nomear? É falar exatamente aquilo que você quer. Aquilo que você almeja. Muitas vezes nós pensamos, mas não falamos. Nomeie. Quando Deus falou comigo, defina o que você quer, senão você não tem. Eu escrevi. E Deus, Ele faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E na verdade, Deus nos levou muito além daquilo que eu pensei, eu imaginei e o que eu escrevi. Mas eu fui específico. Eu coloquei ali muitas coisas que eu almejava, que eu desejava. E Deus fez além. Então nomeie, fale o que você quer. Marcos capítulo 10, versículo 46, fala a respeito de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, ele não nasceu cego. Ele se tornou cego. E ele ficava à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele era mendigo e pedia esmola. Um dia Jesus estava passando. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia, ele tinha informações a respeito de quem era Jesus. Que Jesus estava curando as pessoas. Que Jesus estava libertando as pessoas. E quando ele ouviu o movimento, ele sabia que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam ali em volta, falaram: ei, psiu, fala mais baixo. A Bíblia diz que ele falava um pouco alto. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, falou: traga-o até mim. E ele se levantou, estava a capa, e aí ele vai a Jesus. Sabe o que Jesus disse? O que você quer que eu te faça? O que você... Imagina, ele era cego. Será que Jesus não sabia o que ele queria? Jesus sabia. Mas é um princípio. Nomeie, fale, diga aquilo que você almeja. Ah não, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe. Mas é importante você nomear. Nomeie aquilo que você almeja. Hoje você vai ter a oportunidade de nomear o que você almeja, o que você deseja, o que você quer que Jesus faça na sua vida. Existe alguma área da sua vida que você almeja a intervenção de Deus? Se existe, comece a nomear. Comece a escrever. E no final você vai ter a oportunidade de dizer, na área específica que você quer uma intervenção de Deus. Diga: nomeie. Nomeie. Seja específico. Algumas pessoas, elas perderam a dignidade. Algumas pessoas perderam a saúde, outras perderam a alegria, outras perderam a paz, outros perderam a vontade de viver.
Será que existem pessoas que já não querem mais viver? Muitas pessoas estão hoje, muitas vezes, no vale da depressão, tomadas por angústia, oprimidas. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus? A pergunta é: como está a sua prosperidade? Como está a sua vida financeira? Será que Deus tem interesse na sua vida financeira? Será que Deus tem interesse no seu bem-estar? Será que Deus tem interesse que você vá bem? A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Como está o seu nome na praça? Deus quer restaurar todas as coisas. Talvez você pense assim: apóstolo, é causa perdida. É porque você pensa que é causa perdida, e você até diz que é causa perdida. É o que você está nomeando, é o que você está falando. Mas hoje alguma coisa vai mudar dentro de você, na sua mente, no seu coração e na sua confissão. Diga mais uma vez: nomeie, declarem e tome posse. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, isso é um texto do Novo Testamento que fala a respeito do cego Bartimeu. A Bíblia fala a respeito de Jacó. Jacó tomou o lugar do seu irmão. Ele comprou o direito da primogenitura, mas ele depois se coloca no lugar do irmão, engana o próprio pai, e o irmão o jurou de morte, diz: eu vou matar Jacó. No dia em que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a mãe, Jacó na verdade era o queridinho da mamãe. E a mãe fez todo esse trama, mas depois ele vai receber um conselho para que ele fosse para a casa do seu tio. E ele sai da sua casa sem nada. Ele passou por um lugar, depois se chamou Betel. Antigamente ele chamava Luz. E ele passou por este lugar, e quando ele estava neste lugar, ele passou a noite naquele lugar. E a Bíblia diz que ele fez de uma pedra o seu travesseiro. Olha como ele saiu da casa dos seus pais, sem nada. Mas Deus apareceu a ele. Ele teve um sonho. Uma escada ligava os céus à terra, e os anjos subiam e desciam, e sobre a escada estava Deus. E Deus falou com ele: todo este lugar em que você está, toda esta terra, todo lugar que você está pisando a planta do teu pé, eu vou dar a você, como eu prometi ao seu pai. Mas é interessante porque Jacó, ele acorda daquele sonho e diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Imagina isso, não ter a percepção que Deus está. Deus está aqui. Deus está neste lugar. E é possível que algumas pessoas não tenham essa percepção, mas isso vai ser ativado em você. E é interessante porque Gênesis 28, versículo 20, projeta para mim, por favor. Ele vai ser específico naquilo que ele queria. Olha o que ele vai dizer. Ele vai fazer um voto, e ele disse assim: se Deus for comigo, ele falou: eu quero a tua presença. Olha só o que ele está dizendo: eu quero a tua presença. Porque não existe coisa mais importante para nós do que a presença. Imagina a presença de Deus, muda o ambiente. Olha o que Jacó vai dizer: eu quero a tua presença, eu quero a tua proteção, que o Senhor me guarde nessa jornada. Eu quero provisão, pão para comer e roupa para que eu vista. E depois ele diz: olha, que eu volte em paz para a casa dos meus pais. Ele pediu a presença, foi específico. Nomeie o que você quer. O que você quer? Interessante porque nós estamos muitas vezes como crianças, como meninos. Interessante, se você pegar uma joia de valor e um brinquedo assim, aquela coisa assim, pegar uma joia mesmo e der para uma criança, ela vai escolher o brinquedo. O que nós estamos escolhendo? Você vai poder especificar hoje o que você quer. Mas que você suba um degrau no entendimento, na maturidade, para escolher as coisas certas. Jacó, ele nomeou, ele disse para Deus o que ele queria.
O cego Bartimeu, ele foi específico. Jesus fez a pergunta, por que ele estava clamando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Algumas pessoas dizem, Deus me abençoa. Mas Deus fala, já te abençoei com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Seja específico naquilo que você quer. Quando você for específico, é possível que algumas pessoas vão dizer assim, está querendo demais. Na verdade, nós fomos formados. Existem algumas coisas que precisam ser ajustadas na nossa mente. Porque ou a gente exagera ou a gente diminui demais. Eu fico imaginando e pensando em algumas coisas. E a gente começa a imaginar e a criar e a nomear, Deus começa a construir. Deus começa a fazer. É um negócio impressionante. Nomeie, declare. Eu me lembro quando nós começamos a jornada de ministério, nós orávamos, e até hoje eu oro assim, diga ao norte, diga ao sul, diga ao leste, ao oeste, solta, libera, chamando as vidas. Você é fruto das palavras que eu nomeei, você nem sabe disso, é verdade. A sua prosperidade é fruto de declarações proféticas que eu fiz, não apenas eu, mas nossos pastores, estamos nessa jornada juntos há 30 anos, 20 e poucos anos. Hoje nós somos o resultado daquilo que nós nomeamos, daquilo que nós declaramos e daquilo que nós tomamos posse. E agora chegou a sua hora, chegou a sua vez. Nós lidamos com questões espirituais. E o mundo físico é regido pelo mundo espírito. As nossas declarações, quando nós nomeamos e quando nós declaramos, são como sementes que estão sendo lançadas. Observe o que diz Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte, aonde está? Na tua boca. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Você fala para a morte ou você fala para a vida? Você fala para a bênção ou você fala para a maldição? Preste atenção, o diabo trabalha assim, com encenações, para chamar a sua atenção, para confundir você, para que você libere as palavras de acordo com as circunstâncias. Ele faz a encenação, para que a sua confissão seja de acordo com as circunstâncias. Por isso que a Bíblia diz, forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Tem algum fraco aqui? Não, você é fraco, só que você vai dizer, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Faça essa declaração, eu sou forte. Quem está dizendo fraco? Não é na nossa força, mas é o poder de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. Nomeie, declare, tome posse. O poder da vida ou da morte está onde? Daquilo que nós falamos. Palavras são sementes. Palavras são o quê? Sementes. Acredite nisso. Quando Jesus diz em Marcos, certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu numa terra boa. Palavras são sementes. Você fala para a vida ou você fala para a morte? Você fala para criar céus de bronze ou céus abertos sobre a sua cabeça? Você chega em um ambiente, você vai dizer assim, os céus aqui estão fechados. Já declarou, já está fechado. É conforme você declara. Por isso que o diabo trabalha assim, com esse cenário. Ele apresenta para você um cenário. E você fala de acordo com o cenário que o diabo apresenta. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua casa, no trânsito. Quando você olha para a nação, imagina isso. O poder da vida e da morte está naquilo que nós falamos. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 21. Davi tinha uma aliança com Jonatas, ele amava Jonatas. Ele fez uma aliança com Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel. E Davi, ele fez uma aliança com Jonatas, a alma dele se apegou à alma de Jonatas.
Mas um dia, Jonatas e Saul foram feridos e morreram. E aonde eles morreram? Num monte chamado Gilboa. Me lembra quando nós fomos a Israel, para que eu possa mostrar para vocês o monte. Passamos lá algumas vezes. Olha o que ele vai dizer: não caia sobre vós, nem orvalho. Ele está falando a um monte. Não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Olha a declaração dele. Tudo é feito conforme a nossa palavra. Davi, no momento de ira, ele vai liberar uma palavra: nunca, jamais, olha, você vai produzir. Algumas pessoas liberam sobre outras pessoas palavras assim. Imagina, pais que liberam palavras de maldição sobre os filhos. Um marido que libera palavras de maldição sobre a esposa. Esposas que liberam palavras de maldição sobre os esposos. Propósito, mas eu já fiz tudo isso, o que eu devo fazer agora? Toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Para que não continue produzindo. Eu ficava imaginando e pensando: plantamos tantas sementes ruins, e agora? Vamos tocar fogo. É interessante, queridos. Não sei se você tem essa oportunidade. Quem trabalha no campo sabe. O lugar que tem braquiária, ou um tipo de grama, a semente fica armazenada ali 50, 60, 70 anos. Você já viu que toca fogo no pasto? De repente você olha, está tudo verde. Está tudo verde, porque a semente ficou lá armazenada. Sementes permanecem no solo 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Você vem e queima tudo aquilo. É impressionante, o lugar que queimou, brota com vigor aquele pasto. Eu fico imaginando e pensando: e aí, o que vamos fazer? Porque plantamos tanta coisa ruim. Falamos tantas coisas ruins. Mas eu quero declarar que toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Amém? Que as palavras dão forma. Palavras constroem, palavras destroem. Palavras promovem. E eu quero liberar uma palavra: você vai ser promovido. Recebe. Você vai avançar. Palavras criam. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que é visível veio do mundo invisível. Aquilo que você está falando está sendo criado. Está sendo estabelecido. Nunca libere, jamais, não seja estúpido para liberar palavras. Que você mesmo vai comer do fruto das palavras que você tem liberado. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você vai se alimentando e depois você vai começar a falar. Você fala para a vida ou você fala para a morte. Palavras têm poder de nos prender. Observe esse texto. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Provérbios 6, 2. Se estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Ó, pensa numa rede. Não é de dormir não, de pescar. Quantos já viram uma rede assim de pescar? Os peixes vêm e ficam presos. Eles tentam sair, eles não conseguem. Olha o que diz o texto: você está enredado, aprisionado, como que em uma rede, por aquilo que você está dizendo, por aquilo que você está falando. Estás preso com as palavras da tua boca. Então as palavras que falamos têm poder para libertar ou para prender. E hoje você vai entender, você vai compreender e você vai liberar palavras de bênção. Jesus entrou na sinagoga e ele estava ministrando. E ele percebeu que tinha uma mulher que estava ali, que estava cativa, aprisionada por Satanás. E a Bíblia diz que ela era uma das filhas de Abraão. O que o texto está dizendo? Que os filhos de Abraão são os filhos da bênção, que tem sobre si decretos de prosperidade. Aquela mulher estava na sinagoga, mas a Bíblia diz que ela estava cativa já
por 18 anos. Algumas pessoas, elas se acostumaram a viver perdendo, decrescendo. Imagina isso. Jesus liberou uma palavra. Olha o poder para criar, para curar, para restaurar. Sabe que Jesus disse: ei, mulher, você está livre desta enfermidade. Você está livre desses demônios. E eu quero profetizar: você está livre da tua enfermidade. Você está livre da enfermidade. Você está livre da pobreza, da miséria, da ruína. Você está livre dessa confusão que Satanás está fazendo dentro da sua própria casa. Você está livre. Como se expressam livre? É desse jeito que vocês estão se expressando? Mulher, igreja, já estão livres. Ande como uma pessoa liberta. Tenha um sorriso de alguém que foi liberto. Alguém que foi curado. Alguém que foi restaurado. Alguém que foi transformado. Posso, mas eu vou fingir. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que a gente sente. Nós andamos por fé. Amém? O diabo vai dizer assim: não, você está enfermo. Como você vai orar por alguém que está enfermo, se você está enfermo? Ué, qual o problema? Se a Bíblia manda orar, ora. Não, não vou poder orar, porque eu estou passando por um problema. Ora. E quando você começar a compartilhar da unção que está sobre a sua vida, você vai prosperar. Aquela mulher que perdeu o marido, e os credores estavam vindo para levar os filhos para pagar a conta. Olha isso, a reivindicação de Satanás. Quer reivindicar a família. Ela foi ao profeta. Quando ela compartilhou a necessidade com o profeta pensou: o que eu vou fazer por essa mulher? Ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? O que você tem na sua casa? Tem algo dentro de você que vai resolver o seu problema. Eu disse, muitas vezes estamos esperando algo que vem de fora. Mas tem algo poderoso dentro de você. Ele falou: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite. Ele falou: aí está o milagre. Vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. E a Bíblia diz que ela foi e buscou as vasilhas. Imagina, era vasilha no quarto, era vasilha em cima da cama, em todo lugar. E ela começou a derramar o azeite, derramar o azeite, derramar o azeite, derramar o azeite. Meu irmão, enquanto tinha vasilhas, o azeite ia multiplicando, até que não tinha mais vasilhas. Então presta atenção. Comece a derramar sobre as pessoas aquilo que já está dentro de você. E o azeite vai multiplicar na sua vida. A alegria, a paz, sua prosperidade vai ser ampliada. Você pode entender isso? Não pare, não cesse. Está acabando as vasilhas, vai lá, aqui tem um azeite, quero compartilhar esse azeite. Derrama sobre alguém. Quanto mais você derramar, mais você vai ter. Que nós podemos profetizar sobre todas as coisas. No capítulo 36 do profeta Ezequiel, é uma loucura. Deus chamou o profeta e disse: profetiza sobre os montes de Israel. Olha aí, tu, ó filho do homem, profetiza aos montes. Fala aos montes, ouvi a palavra do Senhor. Você pode dizer: Campo Grande, ouça a palavra do Senhor. Brasil, ouça a palavra do Senhor. O que precisa hoje são profetas. Nós estamos falando e falando e falando e vai falando e vai falando e vai falando coisas sem sentido. Tudo que o diabo quer é que você conforme a sua confissão com o sistema. Profetiza. Interessante porque quando você vai para o versículo 2, olha o que diz o texto: assim diz o Senhor Deus. Olha o que o inimigo dizia: visto que diz o inimigo contra vós outros. Olha o que o inimigo dizia: bem feito. E também, os eternos lugares altos são a nossa herança. Olha o que ele está dizendo: nós tomamos os lugares altos da nação. É a nossa herança. Quem estava dizendo? O inimigo.
Você que está fazendo, o diabo está falando assim, invadiu o lado, agora vai pegar a minha. E algumas pessoas estão confessando isso. Você vai dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, eu não vou ser atingido. Dá para você entender isso? É conforme a sua declaração, conforme a sua confissão. O mal já chegou, está se aproximando, está 1.500 quilômetros. Você já começa a tremer. Aí vem aquela voz, se prepara para perder. Nós estamos nos preparando, nós vamos ganhar. Você não está entendendo, né? Nomeie, declare e tome posse. Nós vamos avançar. Nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. Quando eu falo nós vamos conquistar, queridos, o meu alvo é o quê? A igreja. Mas eu sei que você é empresário. Você tem os seus desafios profissionais. Você é um trabalhador. Seja qual for a sua atividade, eu quero profetizar que você vai avançar. Você está descobrindo o seu propósito. Então, às vezes a gente dá uma desviadinha assim do propósito. Eu falo, ei, vai voltar. Volta. E a gente volta. E aí a gente começa a ver o mover de Deus. Olha só. Versículo 3. Portanto, profetiza, assim diz o Senhor, o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuram abocar-vos. Olha essa palavra. Olha essa palavra. Você já tinha ouvido falar essa palavra? Boca grande. Quando eu vi essa palavra, eu falei, que palavra é essa? Essa palavra quer dizer esmagar, pisar, pisotear. Ó. É isso que o inimigo quer fazer. Esmagar, pisar. E está fazendo na cabeça de muita gente no Brasil. E tem gente que já se sujeitou. Mas ele diz, no versículo 8 diz, mas vós, ó montes de Israel. Vós o quê? Vós o quê? Produzireis os vossos ramos. Meu irmão, como que pode um lugar árido daquele? Quando a gente vai em Israel hoje, você vai ver que o deserto foi transformado. É impressionante, eles exportam flores, cítricos, exportam um país daquele tamanho, a maioria do território é árido, e eles estão exportando por causa desta palavra que o profeta ousou profetizar. Vós, ó montes de Israel, vós produzireis o quê? Os vossos ramos. Profetiza. Profetiza. Dareis o vosso fruto para o meu povo, o qual está prestes a vir. Oh, que extraordinário. Profetiza. Campo Grande, ouça a palavra do Senhor. Outro dia eu recebi um videozinho pequeno assim sobre Campo Grande. As avenidas, alguns parques, coisa linda. E algumas pessoas só veem o que? A feiura. Os teus olhos se abram para você ver a beleza. E profetizar que essa terra é uma terra de prosperidade. Nós vamos avançar. Nós vamos contrariar a lógica deste século. Você vai prosperar. Tem alguns crentes para dizer amém? Você vai prosperar. Diga, eu vou prosperar. Eu já estou prosperando. Basta que alguém se levante e ouse profetizar. Observe comigo o versículo 8 do capítulo 36. Diz, olha, vós montes, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Diz mais, porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós. Ó, coisa boa, hein? E toda a casa de Israel, sim, toda a casa, todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Nós estávamos transmitindo o culto no domingo, e alguém entrou no chat, porque você já entrou naquele negócio lá? Quando a gente está transmitindo, pessoas estão entrando e se comunicando.
Eu não sei quem foi, uma jovem senhora, disse, vem cá, eu quero casar, tem homem aí? Olha um negócio desse. Falei, aqui que tem homem. A jornada de meninos para homens. Vamos ter um dia, já pedi para o bispo agendar, falar sobre hombridade. As mulheres disseram amém, cadê os homens para dizer amém? Hombridade. Já está na agenda. Estamos construindo a agenda. Olha o que o Senhor, eu vou multiplicar os homens. Concorda comigo aí? Diga amém. Mulheres, digam amém. As solteiras, digam amém. Ih, está fraquinho, hein? Tem pouca gente solteira aqui, hein? Vou dar outra chance. As solteiras, digam amém. E as que querem casar, digam amém. Nomeie. Como você quer o varão? Como você quer a varoa? Nomeie. Escreva lá. Seja específico. Eu quero um varão assim. Crente. Que serve a Deus. Que honra a Deus. Porque se ele honrar a Deus, ele vai honrar você. Se você pegar um cabra xarope que não honra a Deus, como ele vai honrar você? Olha só, versículo 11, repete, multiplicarei homens e animais sobre vós, aqueles que trabalham no campo, eles se multiplicarão, serão fecundos, falo-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Vós produzireis os vossos ramos, vós dareis os vossos frutos. Eu estou convosco, voltar-me-ei para vós, e multiplicarei os homens e os animais. A bênção para o Senhor, para você no campo. A bênção está sobre nós na cidade, está sobre nós aonde? No campo. A gente vai ter que encerrar. Na quarta-feira que vem a gente vai avançar. Eu estando aqui ou não estando, nós vamos profetizar. E quem estiver, vai ser usado por Deus para abençoar você. Coloque na sua agenda como prioridade. Você vai sair deste lugar nomeando, declarando e tomando posse. Algo poderoso está por acontecer. Não desista. A Bíblia fala a respeito de só fala assim, o amigo importuno. Imagina um negócio desse, alguém chega na sua casa, 11h30, meia-noite. E ele chega e você não está preparado para receber. Ele chegou de surpresa. E você não tem nada para oferecer. Jesus fala a respeito disso. E ele vai na casa do vizinho, meia-noite, não é hora de nem ligar para ninguém, só se for emergência. Vocês podem ligar, se for uma emergência, para os pastores. Pode mesmo, não é verdade? Nós atendemos, não atendemos? Ué, meu irmão, já atendi situações meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, tive que correr. E a gente atende, mas é emergência mesmo. Tem coisa que é emergência. Agora, imagine o seguinte, chega um amigo na minha casa, eu tenho que dar alguma coisa para ele comer, ô vizinho. Rapaz, eu tenho uns vizinhos bons para ir lá, hein? Olá, vizinho, meia-noite. Chegou um amigo lá em casa, dá para você preparar um risotinho aí para ele? É a tua especialidade? O camarada chega na casa do outro meia-noite, meu irmão. Falou, eu recebi um amigo aqui na minha casa, eu não tenho nada para oferecer. Será que dá para você atender? Falou, meu amigo, já estou dormindo. Meu irmão, o camarada não tem vergonha. Chamou amigo importuno. Ele bate. O cara está respondendo lá dentro, falou, vai ter que abrir. Eu não vou desistir. É melhor dar alguma coisa para comer, porque senão vai ser a noite toda. A gente muitas vezes coloca uma vez. A Deus não me fez nada, eu desisti de Deus. Nada aconteceu, eu já não vou mais.
Você vai continuar batendo. Você vai continuar nomeando, você vai continuar declarando e você vai continuar tomando posse. Nomeie, fale, seja específico. Declare. Tem gente que vai falar que isso é uma heresia. Deixa falar, meu irmão. Outro dia eu vi um pastor criticando todo mundo que faz as declarações. Eu estou fazendo, estou tomando posse. Seja específico. Fala o que você quer e toma posse. Bem-vindo a este mês de maio, de ativação profética. O mês para que você entre nessa dimensão do sobrenatural. Estão prontos? Vamos adorar. E você vai pensar, você já está pensando, o que você vai colocar diante do Senhor. Interessante porque algumas questões a gente diz, essa é muito difícil. Não tem difícil para Deus. Não tem impossível para Deus. Será que tem alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não tem nada. Olha só, você que não tem a sua casa própria, meu irmão, coloque lá, Senhor, eu quero a minha casa própria. Dois amém, só duas pessoas que não têm casa. Graças a Deus, né? O diabo fala, ei, já passou da hora, passou da idade, esquece. O diabo fala isso, meu irmão. Você não tem mais nem idade. Vai continuar pagando aluguel. Pro resto da vida. Eu quero cancelar isso no nome de Jesus. Você vai ter a sua casa própria. Porque muitas vezes o diabo usa até a mula usa o corvo para nos abençoar. Eu contei aqui o testemunho. Eu trabalhava em uma empresa, chamava Carajás. Era uma extraía minérios, coisas assim. Era areia, produzia areia. E eu ia trabalhar com a minha bicicletinha. Tinha um camarada que trabalhava na empresa, ele era magrinho, mais magrinho, meu irmão. Sabe aqueles pães bengala assim? Ele comprava um pão daquele, cheio de mortadela. E a gente tudo com fome, ele cuspia no pão, passava a língua assim, falou, servido, vocês aceitam? Meu irmão, olha a ideia do cara. Ele cuspia assim, no pão, falou, você aceita um pedacinho? Quem que ia aceitar o pão dele? Terrível. Adelaide, sabe o que eu pensei hoje? Por que a gente não faz uma feijoada daquela maravilhosa? Vamos fazer? Está pronta? Interessante, estava uma pessoa servindo lá no Setoc. Eu fui conversar com ele. Ele trabalhou 20 anos no Hotel Campo Grande e 10 anos no IOTED. Pensa num camarada extraordinário. Trabalhou 20 anos no Hotel. Quem já comeu a feijoada do Hotel Campo Grande? Tem aqui os remanescentes? É do meu tempo. Eu era criança. Era maravilhoso aquilo ali. Mas do IOTED é melhor. E tem a marca. É o mesmo DNA. Olha aí, está na ideia. Depois você fala com o bispo. A gente vai arrumar um dia. Se não tiver um dia, a gente cria um dia. Não é? Eu sei que lá a atividade não para não. Mas você vai ter um dia. Junho, julho é um mês bom para feijoada, não é? Se tiver feijoada, quem vai? Vai tudo por Los Angeles. É verdade. Estava pensando sobre isso. E como é bom num momento desse a gente pegar as coisas assim, né? Você está pensando aí o que você está almejando, querendo? Seja específico. E eu me lembro que aquele senhor chegou para mim e falou, Edmilson, vem ver meu carro. Que eu comprei. Meu irmão, eu desci para ver o carro. Era um Corcel 2, meu irmão. Corcel 2 preto. Coisa mais linda. Eu olhei o carro, dei uma voltinha no carro e falou, um dia você vai ter um carro assim. Um dia você vai ter um carro zero. Meu irmão, era muito para minha cabeça. O máximo que eu conseguia alcançar assim era uma moto. Honda 125. Era o que eu alcançava, meu irmão, eu não conseguia. Meu irmão, eu andava, era bicicleta. E eu pensava, gente, uma moto era o meu sonho de consumo. Mas tudo vinha no tempo certo também, porque não estava nem preparado para ter a moto. Você está preparado? Você está preparado para o que Deus pode fazer? A maioria de nós não estamos prontos, mas a gente não suporta. Tem gente que é interessante, Deus prospera, o cara larga a mulher. É impressionante.
Ou a mulher larga o marido. Vamos envelhecer juntos. Mas tem uma fase aí meio da loucura, né? O cara diz que é a idade do lobo. É a idade do Satanás. Você vai envelhecer com a sua esposa. Talvez você já esteja no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Parou aqui. Amém? Quantos concordam? Parou aqui, meu irmão. Não, poxa, eu estou na campanha do Salomão. Salomão é minha inspiração. 300 mulheres, 700 concubinas, olha a loucura do cara. Mas no final virou uma tragédia. No final, meu, loucura o final. Ele diz assim, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Olha só, Deus usou um camarada para isso. Eu acho que eu peguei um negocinho dentro de mim, que os meus carros agora são tudo preto. Onde está a tua mente? O que você está alcançando? Sobre a sua casa, leve a sério. Ah, mas como vai? Meu irmão, aí é com Deus. Deus pode fazer milagres, meu irmão. É uma coisa, Deus surpreende. Estava falando do pastor Robson, impressionante. Deus deu uma casa para eles. Quitada. Deus pode? Pode, então só coloca lá. Hoje. Que dia é hoje? 3 de maio. Nomei, declaro, tome posse. Você vai colocar Deus, né? A presença dele. Você vai colocar a minha casa própria. Aí o diabo fala assim, olha quanto você ganha. E você já entra no do Satanás. Aí você já limita Deus. Você já começa a pensar, mas eu ganho X, cara. O diabo vai falar, você ganha X, como você vai ter uma casa? Raciocina bem. Isso não é lógico. Mas Deus pode. Acredite, Deus pode. Vamos orar? Tá pronto, João? Então vamos lá. Já vamos encerrar. Tá? Só saia no amém, que eu quero orar por você.